Oi, gente! Estamos aqui para mais uma roda de conversa e eu estou muito feliz hoje porque a gente está gravando um tema que, particularmente, me faz muito bem. A gente vai gravar hoje sobre a questão do Dia da Consciência Negra. Estamos em novembro e esse tema é importantíssimo e a gente não poderia se anular e não falar sobre esse tema. E a nossa convidada de hoje é a nossa querida Eneida Almeida Reis. Eneida é psicóloga, pedagoga, Não, pedagoga não, psicanalista. psicanalista. E esse pedagoga entra por quê aqui? O que é o ato falho da pedagoga? Talvez porque eu tenha trabalhado muito como professora para pedagogia. Perfeito. E porque eu sou pedagoga, eu sempre quero puxar a sardinha para o meu lado. Então vamos de novo. Psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia social pela PUC e autora desse livro aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Aliás, as nossas rodas de conversa estão ficando muito cool. Semana passada, a nossa entrevistada também trouxe o livro para divulgar e hoje a gente tem mais um livro aqui que se chama Mulato, Negro Não Negro e ou Branco Não Branco, que a Eneida publicou em 2011, Eneida. Isso. E que tem aqui como introdução, uma introdução não menos ou não mais escrita por Kabengele Munanga. Não é qualquer coisa, né? Eneida, conta um pouquinho pra gente do livro, seja muito bem-vinda, fique muito à vontade, aqui é pra gente bater papo. Por favor, conta um pouquinho pra gente do seu livro. Obrigada, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, meu livro foi a dissertação de mestrado. O professor Kabengele Munanga foi minha banca, foi apresentado pelo meu orientador, o Ciampa, que já está em outro Um outro plano. plano. E daí começamos também uma conversa, cheguei a assistir algumas aulas dele. É uma, esse livro é a construção de uma dissertação de mestrado. Perfeito. E aí, é uma construção de uma dissertação de mestrado, mas não tem a linguagem acadêmica e pesada que a gente está acostumado, ou pelo menos que eu estou acostumada enquanto docente da universidade. É uma leitura leve, muito gostosa e que a Eneida vai contando causos, né? Na verdade, causos não, vai contando casos, porque traz uma realidade, traz uma outra conotação e que ajuda a gente a pensar. E eu vou só ler um trechinho, que daí eu te devolvo, né? Que só da apresentação aqui, um pouquinho da introdução, né, do livro dela, ela fala assim, ó: com a consciência da negritude, passei a me ver como mestiça. Comecei a perceber que muitas outras pessoas também se fazem perguntas semelhantes ao se questionarem: negra ou branca? Branca ou negra? O que ocorre com as pessoas comumente identificadas como mulatas? Ou, como pergunta Caetano Veloso na música Haiti, como é que é preto? Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? Eu parei aqui e aí eu devolvo para ti. Já começamos com o título: Mulato. Mulato, na realidade, a gente está acostumado a chamar o mulato e acredita que mulato vem do cruzamento de burro com cavalo, com égua. Sim. Né? Mas é um termo árabe. Né? Esse termo árabe quer dizer mestiço, na tradução da mestiçagem. Mas o quanto somos tratados como um cruzamento de burro com égua. Perfeito. Eu amei o título, amei a provocação. E aí eu queria trazer para que a gente entendesse mesmo essa questão da provocação, né? Quando eu levantei esse título, e aí assim teve a participação do professor Kabengele foi decisiva, né? Porque eu estava reticente a usar esse título. Eu também E ficaria. ele fez um trabalho na época, acho que por isso ele aceitou, né, participar da minha banca, por conta de que ele também estava trabalhando a mestiçagem, né? Ele tem um livro sobre mestiçagem. E ele falou assim, mas assim, é uma coisa que está comumente usado. Então, por que a gente vai negar isso? E aí, até onde eu li, tem uma construção muito pedagógica de trazer essa explicação o tempo todo e de fazer com que o leitor também identifique
que termo é esse, por que a gente usa, porque vai parar justamente naquilo que a gente estava conversando nos bastidores, que é o que a gente coloca no... É comum, todo mundo usa, e que a gente acaba botando na prateleira do racismo estrutural. Não é por aí? Exatamente, exatamente. Né? O quanto a gente ouve a questão de que o interessante é a gente ser bem resolvida. O problema é sempre com a gente. E o problema é com a gente. Eu me pergunto, né? O problema é comigo, né? Mas tem certeza que é só comigo? E tem certeza que fui eu que criei? Por que que a gente precisa resolver um problema que não foi a gente que criou? Pois eu nasci num mundo branco e eu não sou branca, né? E a gente sabe, né? Pela história do Brasil, que a gente veio para ficar no lugar do não pode. Viemos para servir, né? Negros vieram trazidos da África como escravizados para servir o branco. E o quanto até hoje muitos querem pessoas pobres, que assim é dito, né? Que na sua maioria é negro, Exato. né? Para servir. Né? E como os negros não serem pobres, né? Que é uma discussão enorme, inclusive para as cotas, que viemos trazidos da África, trabalhamos, vieram as leis e ficamos livres. Existia um movimento quilombola, né, pela libertação. Esse movimento quilombola, ele foi esvaziado na medida em que veio a abolição. A abolição criou o quê? Um monte, né, uma legião de homens livres e pobres, que foram para os morros e para as favelas. Aonde hoje é de uma certa maneira demonizado tudo isso, né? O quanto é pobre, está morando na favela é negro. A sua maioria é negra. Sempre que a gente fala desse tema, a gente sempre precisa voltar e entender a história do Brasil e entender a história da negritude presente em nosso solo. Porque é uma questão que a gente ouve muito comumente e circula muito, inclusive nos espaços em que eu trabalho, e também foi uma questão até para a gente pensar junto aqui, quando a gente levantou essa pauta. Por que que eu tenho que falar de racismo? Por que que eu tenho que falar de Dia da Consciência Negra? E aí eu queria devolver para a Eneida, porque daí ela vai num tom mais pedagógico. Como é que a gente pensa? Qual que é a importância de falarmos sobre o Dia da Consciência Negra? Bom, a consciência negra, dia 20 de novembro veio, porque se comemora, não é uma comemoração, mas está marcada pelo dia da morte de Zumbi, que foi 20 de novembro de 1695, né? E Zumbi é o treme-terra, né? É o homem, a figura que lutou pela liberdade, lutou pela humanização, né? Isso é muito legal da gente dizer, pela humanização. A gente precisa recuperar a história do país e lembrar justamente disso. Pessoas pretas e indígenas nesse país não eram vistas como humanas, né? Exatamente. Então, e aí eu gosto muito do termo consciência negra, porque consciência é despertar, né? Quem não está consciente é porque não despertou. Então, quando a gente celebre, a gente chama essa pauta, a gente está dizendo, ei, a sociedade precisa despertar para muitas questões que refletem no nosso dia a dia, no nosso convívio. Você falou tudo. E lembrar também que Zumbi não vai só. Eu amo essa ideia de que a gente não caminha sozinho, né? Zumbi tem um grupo, ele vai com o povo, e todos os movimentos sociais, eles partem, né? Todas as revoluções partem do coletivo, né? Eu gosto de pensar e gosto de pensar na figura de Dandara, mulher preta que vai ao lado, caminha junto e lidera também. Exatamente. E Neida, vamos pensar agora nesse aspecto da psicanalista. Como é que esse racismo, que por mais que a gente diga, ai, não existe, existe e mata, como é que ele afeta a saúde da população preta, a saúde mental da população preta no nosso país? Olha, o quanto
se você for falar da constituição do sujeito, né? E o ideal de ego, o nosso narcisismo, o quanto ele está marcado, né? A gente já tem uma ferida, né? Dessa ferida, o ideal de ego é o quanto a gente nasce, vai construindo e convivendo, e a gente sabe, né? Já dá de cara com a branquitude, com o branco que domina tudo. E aí eu me vejo não branca. Eu acho que eu até faço uma referência ao meu livro, Negro Não Negro, Branco Não Branco, porque essa questão da mestiçagem, muitas vezes eu me vejo como negra, mas pela parte branca não é tão negra assim. E pela parte branca não é tão branca assim. Que eu uso muito um termo que está aí, que é para os meus amigos negros, eu sou negra. Para os meus inimigos negros, eu sou branca. Para os meus amigos brancos, eu sou branca. Para os meus inimigos brancos, eu sou negra. E aí fica uma identidade indefinida. O mestiço é indefinido. Né? Quantas vezes eu me vi, de uma certa maneira, perguntando para mim, você se considera branca ou negra? Pela mestiçagem. Né? E não tem como negar que não é branca. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente pensar. E aí, você reforçando o lugar da mestiçagem e eu pensando no meu lugar de preta. A mestiçagem também é preta. Sim, perfeito. Mas eu não estou pensando na mistura, né? E aí é uma coisa que eu sempre trabalho, inclusive na educação das minhas crianças, né, dos meus filhos, que essa crise pode até baixar aqui em mim, mas o outro sempre sabe de que cor eu sou e como é que ele quer usar isso, né? E aí quando a gente fala de branquitude, a gente está falando de uma sociedade construída a partir da exploração e da negação da humanidade das pessoas negras e que, por conta dessa construção, cria um lugar de privilégio para a população branca. Isso é importante dizer, né? E aí eu volto para o meu lugar do pedagogicamente falando, a gente precisa sempre explicar, né? Eu tenho uma amiga que sempre me diz assim, repete o óbvio, porque às vezes não é tão óbvio. Então, vamos pensar junto essa questão da branquitude? Pois é, a branquitude, na realidade, a gente vive num mundo branco. Né? O branco importou, não, né? Ele trouxe, contrabandeou pessoas, né, como objetos. Isso. Essas pessoas, né, vieram da África, né, e foram escravizados. Né? E aí, o quanto isso entra na questão do racismo estrutural, que a minha origem, né, ela é colocada como uma situação abaixo da linha, da normalidade. Então, nunca somos vistos como pessoas normais. Somos vistos como subalternos, abaixo, né, que deve servir. Eu acho que é por isso que eu uso bastante o termo, o lugar do não pode. Não pode nada. Exato. Né? Só pode servir, não pode existir, não pode querer, não pode reivindicar. Tá querendo demais, né? Tá querendo demais. E aí tem uma coisa. Eu quero mesmo. Eu também. Quero mais, muito mais. E aí tem uma coisa legal pra gente pensar, que inclusive apareceu numa das minhas aulas recentemente com uma das alunas aqui do curso de psicanálise, né? Ela dizendo o quanto a gente busca o nosso referencial histórico, o quanto foi importante para ela ir até o Museu do Imigrante, conhecer as suas origens, e o quanto para nós, pessoas pretas, isso é negado, porque... E aí eu penso até na questão da educação, né? Minha filha estava fazendo um trabalho de escola hoje, e aí eu já dei umas broncas clássicas em casa, porque parou por aí. As pessoas negras foram escravizadas. O que a gente conta de história antes, né? A gente tem todo um império que nasce na África, a gente tem todo um desenvolvimento, a gente tem toda uma sociedade estruturada discutindo, trabalhando, produzindo, criando. E aí todo esse espírito de criatividade, de existência e de ser é negado porque daí nos colam uma etiqueta de
Escravos, não é nem de escravizado, né? Que escravizado é um termo que a gente passa a usar na sociedade atual. Tentamos usar isso, mas muita gente usa os escravos. Isso. Então, assim, é muito interessante a insistência desse termo, porque ainda nos veem como escravos. Isso. Ainda querem que a gente, que nós temos que servir, né? Então, se você está num lugar de destaque, muitos não te percebem desta maneira. Tem aí no meu livro um episódio muito interessante, que quando eu fui fazer uma entrevista, não, fui fazer o exame médico, já para ingressar como professora numa universidade. E aí eu fui para a enfermaria para fazer o exame médico. A moça colocou branca. Eu li e ri muito. Não, minha senhora, não é branca. E ela, branca sim. Não, é negra. Ela falou, não, a senhora é professora. A professora não pode ser negra. É um absurdo, mas a gente ainda esbarra com essas questões. Isso ficou marcado, né? Porque assim, alguém contestando o que você é. Exatamente. Né? Como alguém vai dizer para mim o que eu sou? E o que você não pode. E o que eu não posso ser. Perfeito. E Neida, eu separei 3 frases assim para que a gente pense junto e que são frases que ainda circulam muito na nossa sociedade. E aí eu queria que a gente pensasse juntas assim. Eu vou ler as 3 que são, enfim. Vê se na sua casa isso também não acontece. Vê se no seu espaço de trabalho você também não escuta essas questões aqui que eu vou apresentar. Primeira, estão tentando me denegrir. Segunda, a coisa tá preta. E a terceira, que é um clássico que eu ouvi hoje no café no Bom Dia. Eu não vejo cor. Qual é a problemática dessas 3 frases? Vamos lá. É aí quando a gente fala da invisibilidade. Isso, perfeito. Né? O quanto você tem que ser invisível, não pode ver cor, então sou invisível, né? É quando você fala do denegrir, né? E do outro mesmo, A coisa tá preta. a coisa tá preta, é o quanto todos os adjetivos e de desqualificação, ela tem que vir do preto. Exatamente. Então, se você pega o lobo mau, ele é preto. Se você pega um desenho em que a pessoa ruim, né, o malvado, o algoz, é preto. O tornar negro, denegrir, tornar negro, é dizer que, caramba, não é bom de jeito nenhum, E eu né? vou levar para um outro lado também. O quanto as religiões de matriz africana, elas são demonizadas. Sim. Porque são de matriz africana. A gente tem uma pele que sai primeiro, salta antes, né? E o quanto o processo de escravização das pessoas pretas está relacionada também com um discurso, e aí a gente volta para as aulas de história, com esse processo das caravelas e com a invasão dos espaços, com a ocupação não, com a invasão mesmo, de fato, a palavra é invasão, com a dominação dos territórios e com a exploração de corpos e de territórios, né? O quanto o colonizador trazendo argumentos religiosos, inclusive, se ocupa desse lugar para ocupar e abusar e extorquir os espaços. E engraçado, né? O branco, nós sabemos que foi o branco que escravizou, o branco que criou essas normas, o branco. E a questão que eu acho que vale a pena discutir é que hoje temos o racismo estrutural, né, aonde está determinado que a branquitude impera. É isso. Então, e o meu desejo de ascensão, né, tem que passar pela branquitude. O ideal de ego é o meu nariz fino, é o meu beiço mais fino, né? O quanto a criança punha o pregador no nariz, né? Esticava o cabelo para não aparecer, ou então alisava. Alisa.
né? Que a gente ainda está dentro do ideal da branquitude. Eu não posso me aparentar tão negra. Eu tenho que ter traços da branquitude e tenho que parecer e estar mais próximo do branco. Então, o branco é o que manda. Exato. E aí tem uma coisa muito legal para a gente pensar juntas, que é assim, a gente fez todo esse panorama, a gente falou essas questões, e aí eu brinquei com a história da caravela, e eu tenho certeza que tem gente lá em casa dizendo assim, então, mas foi lá, quem escravizou foi o povo lá atrás, não fui eu, o que que eu tenho com isso? Por que que eu, branco, hoje preciso ouvir essas questões? Que isso é um clássico, e eu sei que isso está rolando aí na tua casa nesse momento. E aí? Tá, se fosse assim, seria simples, não tem nada. Só que, junto com isso, veio essa relação de nós estarmos abaixo, de nós estarmos nesse lugar de não pode. E aí tem a ver com isso quando exige, né, que o negro sirva, que o pobre não pode frequentar um aeroporto. Exato. Né? Que na realidade não é o pobre negro. Exatamente. Né? Porque ao pobre, ao negro, é dado o lugar de servir, o lugar do não pode. Né? E se ainda está assim, tem muito a ver com isso, se continua reproduzindo. E aí, se você fez essa pergunta, se você teve esse pensamento, eu vou te convidar para dar um Google. Sempre, eu vou pedagogicamente te convidar para dar um Google. Pesquise as relações de trabalho, veja quanto ganha uma mulher negra e compare com o salário de mulheres brancas ou de homens negros e de homens brancos. Pense na taxa de mortalidade de jovens negros na atualidade. Pense na violência obstétrica. Eu fui vítima de violência obstétrica, então eu sempre vou dizer isso. Eu tive que ouvir no meu parto: ah, mas você tem quadril largo, você é boa parideira. Essa história, né, da mulher preta que é mais resistente à dor. Então eu sempre vou falar Eu sobre acho que isso. tem mais uma coisinha. A, a mulher negra é vista como mulher de todos, E que, né? que portanto, reproduz. Ponto. Reproduz Pode. e é vista como uma prostituta, Também. porque é boa de cama. Ah, O negro é bom de isso. cama. É essa fantasia, né, da cor do pecado, né? E aí a gente vai erotizando, de fato, Tem é. até uma A novela novela, né? Que é a pobre da Thaís Araújo, que hoje ela não faria mais isso, porque tem um despertar, tem uma consciência que bate, né? É isso, exatamente. É o quanto a gente erotiza, né? É, a ideia das mulatas do Sargentelli há tempos atrás, ou esse absurdo que ainda povoa o imaginário, ah, mas eu não sou suas pretas, não sou suas negras, que são frases que são jogadas, mais né, uma frase para nossa listinha. que eu acho que vem a questão até de que foi levantado. Como é que eu te chamo? De preta ou de negra? Né? Na realidade, eu tenho um nome. Exato. Né? Meu nome é Eneida. Você não perguntaria isso para uma mulher branca. Não Como é que eu pergunta. te chamo? Né? Então, mas se me usar como referência aquela moreninha, né? Porque tem medo de ofender, ofende aí, né? Eu não sou morena, É isso. eu sou negra. Sou mestiça também, mas sou negra. Nesse sentido, acaba, de uma certa maneira, querendo entrar numa intimidade do neguinha, mas não tem uma intimidade do branquinha. E nem da vivência, e nem da história, de entender que todos esses dados que eu brinquei com vocês para dar um Google interferem nas nossas relações ainda hoje, né? Na ascensão, no salário, nas vivências, nas oportunidades, tudo isso vai sempre ser identificada com o quesito cor. E aí a questão é muito essa, assim, se eu não vejo cor, é claro que você não vê, isso vai partir de alguém que não sente na pele todas essas discriminações com frequência. E aí a gente não pode devolver e dizer, ai, falar de consciência negra é um problema de vocês, negros mal resolvidos. Não. É do branco também. Exato. E de uma sociedade que não se resolve e que nos anula. E que se você perceber, né, até hoje, muitos questionam
a questão, por que o Dia da Consciência Negra entra no Dia da Consciência É Humana? clássico, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta para a gente ir encerrando essa história. Por que que a gente celebra um Dia da Consciência Negra e não celebra um Dia da Consciência Humana? Olha que clássico. Tá, porque nós negros existimos Perfeito. e precisamos impor a ideia de que ser negro é ser humano. Exato. E nesse sentido, eu acho que começa uma luta que eu ainda vejo sem fim, mas é uma luta de batalhar contra o racismo, Exato. né? Sair dessa situação de subalternidade e assumir um lugar social. Perfeito. E aí eu também digo assim, que a gente precisa trazer a pauta do Dia da Consciência Negra para que a gente entenda que há uma luta, há uma história, não há uma passividade da população preta em aceitar esse tratamento, essas desigualdades, essa anulação da nossa existência e que, portanto, a gente precisa trazer esse tema à tona e porque, segundo, e talvez não menos importante, o racismo não é uma questão que nós criamos, mas é uma questão que a gente enfrenta. E que, portanto, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer a população branca para ouvir, para falar, para enfrentar, para que a gente entenda que tem muita coisa a ser feita nessa sociedade. E que é o nosso papel enquanto educadora, enquanto psicanalista, enquanto influencer, é o nosso papel enquanto ser humano enfrentar as desigualdades presentes no nosso país. Olha, essa conversa rendeu muito e eu ficaria muito mais tempo aqui conversando, Ineida. Queria te convidar então para suas palavras finais nessa nossa conversa, que não vai encerrar aqui, a gente vai fechar as câmeras, mas a gente segue conversando. Mas desde já te agradeço, porque foi uma delícia. Obrigada, eu acho que a gente precisa, de uma certa maneira, ocupar os espaços e para falar da importância que temos como pessoas negras, né? E celebrar o Dia da Consciência Negra e celebrar, não lamentar a morte de Zumbi, porque ele morreu por um ideal de ascensão, de existência. Então, vale a pena celebrar essa data. Perfeito. Né? E obrigada pelo convite. E a gente vai convidar mais vezes. Eu fui conversando aqui com a Ineide, fui pensando nas aulas de psicanálise, nos nossos alunos, e fiquei pensando assim, a gente precisa ler Lélia Gonzalez numa perspectiva psicanalítica. Eu vou fazer esse desafio para a Ineida. Frantz Fanon. Frantz Fanon. Eu acho que assim, o quanto a psicanálise precisa enegrecer. Perfeito. Porque assim, quando a gente traz essa questão de não ver cor, a gente traz a invisibilidade novamente, né? Então, tem que atentar para essa questão. Perfeito. A gente segue firme, forte, consciência negra sempre, consciência sempre, porque a vida precisa despertar. Valeu, pessoal. Obrigada, Ineida. Foi ótimo.